Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 4/10, vamos dar início a mais uma aula de informática. E hoje nós vamos fazer aqui uma aula de reforço. Só lembrando que nós temos uma atividade para vocês fazerem. Nós vamos fazer uma aula de reforço tanto hoje quanto amanhã. Amanhã já encerra o módulo de informática. Então a gente vai fazer uma aula de reforço com vocês, principalmente Word e Excel, que são os dois programas que vocês vão utilizar aí mais, né, no dia a dia de vocês. Então a gente vai estar fazendo aqui duas aulas de reforço, então, nesses dois programas. Hoje nós vamos começar com o Excel. Eu vou já estar abrindo ele aqui. Vou estar passando mais informações para vocês a respeito das fórmulas no Excel. São muito importantes. Bom dia, Viviane. Bom dia, professor. Seja bem-vinda. Bom, já estou com a planilha aqui do Excel aberta. Aqui eu já peguei algumas informações aqui nas planilhas anteriores, só para a gente não perder muito tempo digitando essas informações. Então eu já deixei aqui as informações. Essas informações vocês podem aí digitá-las, né, no Excel, qualquer lugar aqui que você quiser, é só digitar essa informação. Então é parte simples, aqui questão aqui de digitar essas informações. A parte mais difícil é a parte de formatação. Então nós vamos trabalhar aqui com vocês a parte de formatação. Por exemplo, você já fez aqui a digitação dessa planilha. Agora você quer dar continuidade aqui. Imagine que você quer colocar aqui 6, 7, 8 dias, 9 dias. Então posso colocar aqui um primeiro aqui, o 2 aqui. Aqui eu posso arrastar aqui umas 10 vezes. Quando eu puxo ele aqui, como vocês viram, vou voltar aqui para explicar certinho. Digamos que eu quero colocar esse nome aqui, dia, né? Para até aqui a coluna H. É simples, né? Você vai aqui no nome dia. Só um minuto que a gente já vai tornar aqui. Você vem aqui no nome dia. Né? Aqui na parte inferior do lado direito, pode observar que tem tipo um quadradinho. Creio que vocês conseguem visualizá-lo. Então você vai clicar aqui em cima desse quadradinho com o botão do lado esquerdo, segura, clica e segura. Aí você vai arrastar o mouse até a coluna que você deseja. No caso aqui eu vou até a coluna J. Pronto. Vai aparecer o nome dia para todas as colunas, né? Aqui nós temos os números não é diferente, por exemplo. Eu quero continuar nessa numeração. Para que eu não tenha que digitar todos esses números, eu posso simplesmente selecionar aqui os dois primeiros. Eu venho na parte inferior, no mesmo quadradinho, como vocês podem perceber. Vou clicar com o botão do mouse do lado esquerdo, segurar e arrastar até onde eu desejo numerar. Pronto, ele já fez para mim então essa numeração. Então significa que seria o dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, assim sucessivamente. Agora nós queremos colocar esse título aqui centralizado. Digamos que a minha planilha vem até aqui no dia 9 e eu quero centralizar
né, aqui o meu título. Eu quero colocar ele aqui no meio. Então eu já vou ter que fazer aquela parte de mesclar, centralizar. Só para vocês lembrarem como que eu faço. Então eu vou selecionar as partes que eu quero mesclar. Uma vez que elas estão selecionadas, aqui ó, na caixa de diálogo, aqui na caixa de ferramentas, aqui nós temos mesclar, centralizar. Pronto, agora ele já está, eu tenho meu título aqui centralizado, certo? Aqui nós temos também, né, a parte aqui de crédito e eu quero aqui mesclar, centralizar também. Então eu vou mesclar. Aqui, como vocês podem ver, tem duas linhas que eu não vou utilizar. Depois eu vou excluir essas linhas. Então eu vou mesclar, centralizar aqui a parte de créditos. Essas duas linhas que eu não estou utilizando, eu vou excluir. Só para lembrar vocês também, eu seleciono aqui as duas linhas. E eu vou aqui na caixa de ferramenta onde está excluir. E aqui eu posso excluir cédula, excluir linha, excluir coluna ou excluir planilha. Eu escolho. Então eu quero excluir linhas da planilha. Pronto, agora já ficou um pouco mais organizado aqui. Agora a gente pode colocar as bordas, né? Tá tudo sem borda aqui. Então vou selecionar isso aqui. E vamos para borda, que aqui na caixa de ferramentas também nós temos essa parte aqui, esse quadradinho onde vai colocar as bordas. Eu posso colocar bordas aqui do mesmo tamanho e já simplificar. Se eu quiser fazer uma borda personalizada, diferente, aí eu vou selecionar mais bordas aqui embaixo. Tem a questão da cor, né? Da cor automática, eu posso colocar uma borda de uma outra cor também, caso eu deseje fazer isso. Peraí, deixa eu mais bordas aqui. Tem que estar selecionado, né? Eu não selecionei antes. Só um minutinho, pessoal. Vamos voltar aqui. Eu fiz algumas. Eu desenvolvi aqui umas 3 opções de uma vez e ele acabou travando. Vamos dar um tempinho para ele voltar aqui ao normal e a gente vamos personalizar as bordas. Isso aqui é um fluxo de caixa diário. Toda empresa tem um fluxo de caixa na regra geral. Esse fluxo de caixa ele é feito em um programa. Geralmente as empresas compram esses programas. O programa ele é desenvolvido, né, por algum tipo de empresa. Nós temos aí várias empresas hoje que desenvolvem programas no nosso estado. E essas empresas elas vendem esses programas. Então, dentro do programa já existem as planilhas pré-formatadas. E o programa ele é feito exatamente para trazer uma facilidade para o empresário. E também tem a questão fiscal, né? Esse programa pode já estar ligado diretamente à Receita Federal e ali o empresário já vai calculando os impostos ali separadamente para que ele possa estar fazendo os pagamentos dos impostos. E tem outra questão também, que tem muitas mercadorias que nós compramos, né? Quando nós fazemos o pagamento, quando no caso o comerciante ele tem esses programas, né, já é descontado automaticamente ali no valor da mercadoria. Então o governo já vai receber a parte dele. Vamos personalizar então aqui. Vamos colocar uma borda aqui um pouco mais grossa aqui nas laterais. Escolher uma cor amarela aqui.
Aqui tem essa caixa de diálogo, né, onde aparecem as cores que você pode estar utilizando. Eu vou tirar isso aqui, eu vou cancelar porque eu não selecionei a planilha, tá, gente? Eu vou selecionar a planilha. Se a gente não selecionar a planilha, a gente não tem como colocar as bordas. Tá? Tenho que ter... a primeira coisa é selecionar a planilha. Agora sim eu vou em bordas. E aí eu venho em mais bordas. Agora eu vou personalizar as bordas. Então eu quero uma borda aqui na lateral, em cor amarela. A mais larga um pouco. Na coluna eu vou colocar amarelo também. E as linhas eu vou colocar de preto. Pronto. Tá aqui a linha de preto. Ok. Como vocês podem ver, já ficou, né, uma borda toda amarela aqui, as linhas de preto. Não ficou muito bom. Vou personalizar aqui novamente, mais bordas. Vou mudar essa cor aqui dessas bordas. Colocar um tom de azul aqui. E aqui também nessa linha eu vou colocar um tom de azul. Fica uma planilha assim, um pouco mais divertida, né? Com algumas informações legais. Aqui o tamanho da fonte, vocês podem estar selecionando aqui, está mudando, né, a questão da fonte. Se vocês querem colocar uma fonte um pouco mais legal aqui na parte superior, para ficar assim mais chamativo, né? Tem a cor da fonte aqui que a gente pode estar utilizando também uma cor diferente para ficar um negócio mais chamativo. Então nós mudamos ali a cor da nossa fonte. Podem observar que a planilha ela vai ganhando vida, né? Ela vai ganhando forma. Aqui eu posso também fazer o seguinte, eu vou personalizar para ficar um pouco diferente aqui a questão dos lucros e prejuízos. É interessante aqui, eu vou em mais bordas. Vou selecionar essa borda aqui, vou deixar assim. Aqui também eu vou personalizar essa borda, mais bordas. Eu vou escolher aqui essa borda para eu personalizar, beleza? Como vocês podem ver, já vai ficando uma planilha assim um pouco mais bonita. Aqui nos totais também eu posso personalizar para ficar um pouco diferenciado, para ficar mais destacado. São valores importantes, então como são valores importantes eu posso destacá-los. Pronto, que aqui é o valor total das entradas, né? Então vai ficar um pouco destacado. Aqui o valor total das saídas também eu posso destacar, fica legal. Tá aí, pessoal. Então nossa planilha, podem observar que ela já vai ganhando vida, né? Ficou uma planilha um pouco mais bonita. Aqui nas entradas, eu posso colocar uma fonte azul para indicar que a entrada, geralmente a gente, toda fonte azul indica que é sinal de positivo. Quando você for ver uma planilha, se tiver tom de azul aqui, significa que são entradas, né? Então é positivo. E quando vier de vermelho, negativo. Então, praticamente, algumas planilhas vêm dessa forma, indicando que são as saídas. Então, eu tenho entradas e eu tenho saídas. Então, digamos assim que esse aqui é o meu salário, né? A parte aqui das entradas, que é dos créditos, e os débitos são minhas dívidas, que é aquilo que eu pago todos os meses. Podem observar que a nossa planilha já ficou assim um pouco diferenciada.
Agora nós vamos, por exemplo, colocar os valores, né? Eu quero colocar aqui nas vendas lojas, fechou o caixa no final do dia, e aí eu preciso fazer, né, o fechamento aqui do caixa, do fluxo de caixa diário. No momento que eu faço o fechamento, eu posso salvar a planilha e enviar para o patrão, né? Olha, tá aí o fluxo de caixa de hoje, tudo que entrou e tudo que saiu. E o cara tem ali ele consegue, né, controlar a empresa, fazer compras, fazer investimentos a partir do momento que ele tem acesso ao fluxo de caixa. No momento que ele sabe quanto ele tem, quanto ele está pagando, quando ele vai pagar. A gente pode fazer projeção também. Aqui esse é um caixa diário, caixa de fechamento. Mas existe também os caixas programados. Quais são esses caixas programados? Eu tenho aqui uma planilha, né? Aqui eu tenho de 1 a 9, mas eu poderia ter essa planilha aqui de 1 a 30. Então seria 30 dias. E aqui dentro dos 30 dias, eu posso falar também de planilha agendada. Isso a gente usa isso também dentro de gestão de arquivos. E dentro de gestão de arquivos a gente tem essas planilhas programadas. Ou seja, eu vou fazer a programação dos pagamentos de boletos. Se essa fosse uma planilha, né, uma agenda programada, poderíamos dizer assim, eu poderia estar lançando aqui, no caso, no dia 4, eu teria que pagar aqui um boleto de um fornecedor no valor aí de R$ 10.000. Então, eu sei que eu teria que pagar esses R$ 10.000 aqui desse fornecedor no dia 4. E todos os dias eu tenho que alimentar essa planilha. Então eu sei que isso aqui é um débito, eu posso até colocar ele aqui destacado, né? Porque eu sei que tem que ser pago. Então essa planilha eu tenho que alimentar ela todos os dias. É a planilha, né, de pagamento de contas. Se eu não faço a alimentação dessa planilha, corre o risco de ficar, né, algumas despesas aí sem pagar. E isso depois vai trazer aí um certo prejuízo para a empresa. Aqui é interessante, deixa eu, quando vocês forem trabalhar com dinheiro, vocês selecionam tudo isso aqui e aqui está geral, na nossa caixa de ferramentas está geral. O que você faz? Você vai jogar isso aqui para contábil, porque todas as vezes que você digitar um valor, ele já vai aparecer em moeda corrente aqui. Então nós temos, quando a gente fala de planilhas, né, de programação, então a gente pode fazer essas planilhas para programar. Se você trabalha numa empresa e você trabalha no departamento de pagamento de notas fiscais ou pagamento de boletos, pagamento de funcionários, qualquer tipo de pagamento, você precisa, né, ter um controle desses pagamentos. De repente você vai trabalhar numa empresa que não existe um programa. Dentro de um programa já existe tudo isso, né? A empresa compra esses programas para facilitar a vida do gestor. Nós temos aí um conhecido como SAP, o sistema de SAP. Ele é muito conhecido, muito utilizado. Não é para qualquer pessoa, ele é bem complicado de mexer porque aparece tudo em inglês. Então não é fácil, mas é um dos mais utilizados porque ele é um programa muito amplo. Mas existem muitos outros, né, programas que são instalados aí nas empresas para facilitar. Mas se a empresa não tem um programa, né, você trabalhar numa empresa que não tem, você pode desenvolver essas planilhas. Elas vão te ajudar. Eu mesmo trabalhei numa empresa há um tempo e lá a gente não tinha esses programas. Então tudo era feito manualmente. Então todo mês, às vezes passava da hora de pagar energia, né? A nossa secretária lá, ela não estava atenta a esses detalhes. Passava de hora de pagar energia, passava do tempo de pagar algum boleto que deveria ter sido pago. Às vezes chegava o ponto até de o pessoal querer cortar a energia lá por conta de pagamento. Tudo por falta de fazer uma planilha dessa daqui, né? Programando aí os pagamentos de cada mês. Então, se você fez a programação aqui, ó, não tem erro.
digamos que o aluguel ele deve ser pago aqui no dia 7. Então seria R$ 1.500 de pagamento de aluguel no dia 7. Então já está programado, né? Eu posso colocar isso aqui de vermelho. Então todas as programações eu tenho que pagar aqui de seguro. Isso aqui nós estamos falando de uma programação, né, de pagamento de contas. Digamos que eu tenho que pagar os meus seguros aqui no dia 9. Então eu vou colocar aqui R$ 500. R$ 500 aqui. Também posso selecionar isso aqui e colocar em negrito assim. Posso fazer essa. Aí, por exemplo, agora eu vou alimentar essa planilha todos os dias. E aí chega no dia 4. Então, isso aqui entra lá dentro do fluxo de caixa também. Entra na gestão de arquivos. Quando a gente fala de agenda dentro da gestão de arquivos, a gente pode desenvolver essas planilhas, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente trabalhou lá na gestão de arquivos, a gente não falou isso aqui. Então, agora eu estou falando para vocês, porque a gente já está fazendo as duas coisas. A gente está falando da gestão de arquivos e a gente está falando de agenda programada. E aí vocês já aprendem as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, aí nós temos aqui então dia 4. Aí eu preciso fazer o pagamento dos meus fornecedores no dia 4, R$ 10.000. Aí eu vou lá, faço o pagamento. No momento que eu fiz o pagamento, eu vou vir aqui na planilha, né, e vou colocar isso aqui em azul. Aqui isso aqui. Pronto. Significa que está pago. Tá vendo? Não mistura as informações. Isso aqui é um ok, eu paguei. Aí se de repente o seu gestor, né, vem uma cobrança de um determinado fornecedor, né, digamos que eu tenho aqui o fornecedor do dia 4. Aí o seu gestor te liga, você pagou esse fornecedor, dia 4 aqui ele está me cobrando, dizendo que não houve pagamento e tal. Aí qual é a forma mais rápida de descobrir? Você abre a planilha, geralmente você está com o computador aberto, você já abre a sua planilha aqui de agenda programada de pagamento, você já vai identificar que o pagamento foi feito. Então você já vai falar para o seu gestor, não, o pagamento já foi feito. Vou pegar o comprovante aqui e vou estar enviando para ele. Uma vez que você já tem salvo aí os comprovantes de pagamento, você já pega esse comprovante e já envia para aquele fornecedor. Já resolveu o problema. Agora, se você não tem uma planilha dessa daqui, aí você tem que procurar os comprovantes para saber se realmente foi pago ou não. Você vai ficar perdendo tempo para dar a resposta imediata. E geralmente as pessoas não querem respostas atrasadas, eles querem resposta imediata. Então, se você tem a planilha aqui, né, com essas programações, você vai ter resposta imediata. Né? Eu não me lembro, né? Digamos que você fez os pagamentos aqui do dia 7 e aí surge aquela dúvida, será que eu paguei o aluguel? Aí eu vou lá na minha planilha, né? Porque a minha planilha vai me dizer se eu paguei ou não. Se eu chego lá no dia 7, na minha planilha está de vermelho, significa que eu não paguei. Eu vou ter que pagar o aluguel. Se eu chego lá na minha planilha e ela está em azul, significa que eu já paguei o aluguel. Eu posso descansar. Então, toda vez que você faz um pagamento, você alimenta a planilha. Fez o pagamento? Vem e alimenta a planilha. Então, aí eu vou olhar para a minha planilha, vai estar tudo de azul. Pronto, show de bola, está tudo pago. Então, é sempre interessante, primeiro você paga, no momento que você pagou, alimenta a planilha. Nunca alimente a planilha antes de fazer os pagamentos. Pode correr o risco de você alimentar a planilha e não fazer o pagamento. E aí vai ter problema para você. Porque na sua cabeça você acredita que já fez o pagamento. Porém, se você for. Porque você olha na planilha e diz que está pago. Mas às vezes você esqueceu de fazer esse pagamento. Você só alimentou a planilha e aí surgiu uma outra coisa para você fazer ali, e outra, e outra, e outra. E aí eu vou alimentar a planilha e vou fazer o pagamento. Mas aí você se envolveu com outras tarefas e esqueceu de fazer o pagamento. Na planilha o pagamento está feito, mas na realidade você não fez. Problema. Vai dar um problema sério para você.
Então, sempre que você for alimentar uma agenda, né, de pagamentos, faça o pagamento primeiro, depois você faz aqui, alimenta essa agenda, certo? Bom, vamos aqui falar um pouco sobre os lançamentos também do caixa, né, os lançamentos diários. Aqui para tirar essas cores é só você selecionar e vir aqui na caixinha de diálogo e colocar aqui sem cor, já vai sumir essas cores aí. Você vai alimentar agora, vamos voltar para o fluxo de caixa. A questão das agendas programadas, tem alguma dúvida, gente? Programação de pagamentos de contas? Da minha parte, não. Beleza. Então vamos dar continuidade. Digamos que agora a gente vai lançar o fluxo de caixa diário. Esse fluxo de caixa, ele, quando você trabalha numa empresa, quem aqui já trabalhou em caixa, né, de empresa? Supermercado, posto de gasolina, ninguém trabalhou em caixa, não? Quando você tem um sistema, no final do dia, quando você fecha o caixa, ele imprime para você um balanço ali do que foi feito naquele dia. Quando tem substituição de pessoas no caixa, ele faz aquele balanço no momento que você vai fazer a substituição da pessoa que está no caixa. Então ele imprime um balanço de tudo que foi vendido ali naquele caixa, o operador, os horários. E aí com esse balanço você vai pegar ele e vai lançar, né, na planilha. Porque se você não lançar aqui na planilha, pode ser que você perca esse extrato, pode ser que ele some. Então, se ele estiver já lançado aqui, interessante, lembra lá de gestão de arquivos. Arquivar, né, esses extratos. Mas primeiro você faz os lançamentos. Então, venda loja. Digamos que aqui no primeiro dia eu imprimi lá o meu extrato fechamento de caixa, eu vendi 25 mil. Eu venho aqui, faço o lançamento desses 25 mil. Eu vou colocar aqui, selecionar isso aqui, vou colocar em contábil. Formatação, né, para contábil aqui, porque aí fica melhor. Bom, aqui eu vendi 25 mil no primeiro dia, né, venda loja. Pela internet nós vendemos, digamos, R$ 2.000, então eu venho aqui e lanço R$ 2.000. E aqui eu tenho o valor total. Quanto que eu vendi? Para eu saber quanto eu vendi, e eu já vou colocar uma fórmula aqui, ela vai ficar aqui, não vou precisar mexer mais nessa fórmula. Eu vou selecionar aqui de baixo para cima, é a forma mais fácil, né? Principalmente essas fórmulas pequenas, autossoma. Pronto, ele já me deu o valor, ele já inseriu uma fórmula para mim aqui, ó, automaticamente. Digamos que eu quero essa mesma fórmula para todos os dias, como eu disse para vocês, né? Eu venho aqui nessa caixa de diálogo aqui, puxo essa fórmula para cá. Aqui no cantinho. Agora, quando eu fizer os lançamentos aqui, ele já vai aparecendo aqui embaixo. Eu não preciso lançar a fórmula de novo. Tá vendo? Ele já vai fazendo a soma. Ele já fez, né? Já puxou a fórmula para todos aqui. Então, quando eu for fazendo os lançamentos aqui, ele já vai calculando para mim aqui automático. Né? Digamos que eu vendi aqui 455,85. Dá um enter aqui. 45 mil, né, no caso. Aí aqui na venda loja eu vendi 1.500. 1.500,20 centavos. Ele já faz o cálculo aqui para mim, já vai aparecendo, né, os valores aqui. Agora, digamos que isso aqui é fluxo de caixa diário. Quando eu faço o fechamento, eu vou já lançando aqui.
Se foi feito os pagamentos aqui nesses dias, né, a pagamento de aluguel, eu vou lançar o pagamento de aluguel. Então, R$ 1.200 de aluguel. Lancei o pagamento de aluguel. Taxas e impostos. Se eu vendi 27 mil, eu devo ter pago aqui uns 8 mil de imposto. Ou mais, viu, gente? Imposto é muito caro. Então, nós temos aqui alimentação, uns 150. Pronto, agora eu já tenho, então, o valor aqui de entrada, na parte aqui superior. Eu tenho o valor total das entradas. Eu tenho aqui as despesas. Como que eu faço, então, para calcular o total de despesas? Eu vou selecionar a forma mais fácil. Eu posso digitar isso aqui, essa fórmula. Posso digitar. Mas em caso de planilhas pequenas, eu posso simplesmente selecionar aqui clicando no botão do mouse do lado esquerdo, segurando, puxando para cima. No momento que eu selecionei, eu estou dizendo que eu vou colocar a minha fórmula aqui no total. E aí eu venho autossoma, tá? Aqui na caixa de ferramentas. Pronto, ele somou, né? Somou aqui o valor das minhas despesas. Então, minhas despesas totais deu 10.700. Um negócio interessante, como eu disse a vocês, eu coloquei a fórmula para somar de 23, no caso B12 a B23. Então, ele está somando de B12, né, a B23. Eu coloquei a fórmula para essas colunas, ou para essas linhas. E se eu adicionar qualquer valor aqui, digamos contador, eu esqueci e vou lançar R$ 1.000 aqui de contador. Ele já vai fazer o cálculo automático para mim. Eu quero colocar essa fórmula para todas essas colunas, então eu vou clicar, tá vendo? Eu estou clicando na fórmula, ela aqui em cima. Na parte aqui de cima vocês podem perceber que aparece a fórmula aqui, ó. Então essa é a fórmula. Eu quero puxar essa fórmula aqui para frente aqui até no final, porque eu quero essa fórmula para todas essas colunas aqui. Então eu vou simplesmente vir aqui no canto inferior, tem um quadradinho que eu falei para vocês. Eu vou puxar essa fórmula para todas essas colunas. Agora eu já tenho a fórmula aqui. No momento que eu for fazendo os lançamentos aqui, ele já vai, né, fazendo o cálculo para mim. Digamos que de telefone aqui eu gastei R$ 150. Já vai aparecer os 150 aqui embaixo. E aí, digamos que aqui equipamentos eu gastei 2.000. Ele já vai aparecer tudo somado aqui embaixo. Bom, agora eu quero saber se nesse primeiro dia eu tive lucro ou eu tive prejuízo. Aí eu vou ter que inserir uma fórmula aqui para saber se eu tive lucro ou prejuízo. Então, qual que seria essa fórmula? O total aqui de entradas, que é os meus créditos, então eu tenho 27 mil, menos o meu total aqui de saída, que foi de 11.700. Então, se eu pegar 27 mil menos 11.700, eu vou ter aqui o valor total de lucro ou prejuízo. Vai dar um valor positivo ou negativo. Como que eu faço essa fórmula? Bom, eu posso digitar aqui, né? É igual a soma. É igual a soma. Quando eu faço isso aqui, eu posso simplesmente abrir parágrafo e digitar, né? Então eu vou abrir. Deixa eu só aceitar alguém que está querendo entrar na aula aqui, pessoal. É igual a soma, né? Então eu posso abrir um parágrafo aqui. Opa. Parágrafo não. É isso mesmo. Então eu vou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou digitar B. Tá vendo aqui na coluna? Coluna B, né? B8.
a linha número 8. Então, coluna B, linha 8. E então vou digitar aqui B, que é a coluna, né? Coluna B, linha 8, B8, menos, sinalzinho de menos, a mesma coluna, né? Coluna B, e a linha 24. Linha 24. Fecho parênteses aqui. Não é parágrafo, é parênteses. Tá? Agora eu dou um Enter. Ele já fez a soma aqui para mim. Olha, eu tive uma entrada de 27.000 menos 11.700 e o valor total deu um valor positivo, né? Sobrou 15.300 no caixa. Então, a minha empresa hoje, né, ela sobrou com 15.300. Existe outra fórmula para fazer? Sim, eu vou apagar isso aqui para mostrar para vocês. Ó, eu quero fazer a mesma fórmula. Eu vou digitar igual a soma. Vou digitar soma. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar um clique aqui, ó, no total, né? No valor total. Eu dando um clique com o mouse do botão esquerdo aqui em cima, ele já vai... Espera aí. Vou fazer aqui de novo. É igual a soma. Eu tenho que abrir o parêntese primeiro. Agora sim. Eu dou um clique aqui no 27. Tá vendo? Menos. E eu vou dar um clique aqui no total. Fecha parênteses. Dá um Enter. Vai dar o mesmo valor. É um pouco mais fácil. Se você ficar assim procurando, né, você já dá um clique. Digamos que eu quero puxar isso aqui, né, para frente aqui para todas as colunas. Eu vou fazer a mesma forma. Vou selecionar a fórmula. Já está aqui a minha fórmula selecionada, né? Está aqui. No momento que eu clico aqui com o mouse em cima dela, ela já aparece nesse selecionar. Eu vou apertar o botão do mouse do lado esquerdo em cima do quadradinho e vou puxar para frente aqui, até no final. Agora já ficou, né, inserido a mesma forma para todos aqui. Agora ele já começou a fazer os cálculos, tá vendo que ele já soltou os cálculos aqui embaixo? Então no primeiro dia aqui sobrou 15.300, no segundo dia 2.000. Agora o que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Você está vendo aqui, dia anterior. Quanto que foi? R$15.300. Né? Então eu vou jogar isso aqui para cima. Eu quero que ele apareça aqui. Né? E aí eu vou jogar para todos os outros, né? Essa forma. Como que eu faço? Eu posso lançar, né, o valor. Eu posso dizer assim, é igual a soma aqui. É igual. Eu vou abrir, é igual a soma. Vou abrir parêntese. Aqui, no caso, o dia anterior não é exatamente o valor total das entradas menos o valor total das saídas. Então eu posso lançar essa mesma fórmula. Então, se eu jogar aqui então agora, né, eu vou dar um clique aqui no valor total menos, né, o valor aqui das saídas. Vou fechar o meu parêntese e vou dar um Enter. Agora, podem observar que aqui, ó, vai sempre aparecer, né, o valor do dia anterior. Eu vou puxar isso aqui para frente. Né, ele vai puxar. O Excel ele é muito inteligente. Como vocês podem observar, agora já muda, né, totalmente aqui os valores. E agora ele já começa a puxar. Ó. Então toda vez, aqui no caso, ó, o valor, como vocês podem perceber,
O valor total das entradas aqui em cima foi de 20.263. Então ele somou venda loja, venda pela internet e o valor do dia anterior. Então tudo isso deu 20.263. Então eu tenho o valor aqui total hoje, né? O valor das minhas sites aqui foi de 2.150, então sobrou no meu caixa 18.113. Automaticamente ele já subiu aqui para cima. Tá vendo ele aqui? Bom, aqui no dia 3 eu vendi 45 mil, depois pela internet 1.500. Então no total eu vendi 18.113. Tá aqui o valor no total aqui. Na verdade ele está somando com os 18.113 é o do dia anterior. Então no valor total que eu vendi mais o dia anterior deu 65.198,20. Então esse é o valor total que eu tenho no meu caixa, contando mesmo com a sobra dos dias anteriores. Aqui, como eu não tive despesa, vai aparecer, né, o valor total 65.198. Então esse é o que eu tenho no caixa. Automaticamente ele subiu aqui para cima, como vocês podem ver, 65.198. E isso vai acontecer, né, com todos os dias. Então, eu já tenho aqui a fórmula na minha planilha. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é alimentar a planilha. As fórmulas já estão todas prontas. Então hoje, se eu falar assim, quanto que eu tenho no caixa dessa empresa aqui hoje? Tá aqui, ó, R$ 65.198,20. Tá vendo? O valor total do dia 9. Isso pode mudar se porventura entrar algumas despesas. Digamos aqui que eu vou pagar de funcionários aqui, só para vocês terem ideia como que muda. Salários aqui de funcionários. Digamos que eu vou pagar aqui no dia 5, quinto dia útil, eu vou pagar 70 mil de funcionários. Só para vocês verem como muda. Agora, olha só. Eu já fiquei com caixa negativo. Como vocês podem perceber, eu vou até colocar um símbolozinho amarelado. Tá vendo que eu já estou com meu caixa negativo? Aparece aqui, ó, menos 4.801,80. Então ele está negativo aqui no dia 5, o dia que eu tive que fazer o pagamento dos funcionários. Mas e aí, professor? Tem que fazer o pagamento dos funcionários e eu não tenho o dinheiro todo. Está faltando R$ 4.801 para eu fazer o pagamento dos funcionários. Não ter dinheiro no caixa aqui, no fluxo de caixa diário, não significa que eu não tenha dinheiro, tá? Pode ser que eu tenha um capital de giro. E esse capital de giro, ele vai me ajudar nesses momentos. Então, eu vou pegar emprestado do meu capital de giro, digamos que eu tenho lá 50 mil reais guardado do meu capital de giro exatamente para atender essas necessidades básicas do meu dia a dia, essas necessidades corriqueiras. Quando eu tenho um caixa negativo, não significa que a minha empresa quebrou e também não significa que a minha empresa está fraca. Não é isso. É porque às vezes eu não fiz a programação correta de pagamento de contas. E aí eu acabei, né, fazendo algumas contas e não consegui cumprir com todos os compromissos. E aí eu tenho o meu capital de giro. Quem não tem capital de giro, ferrou. Aí o cara vai ter que ir no banco. Ou ele vai ter que atrasar o pagamento dos funcionários. Aí vai estar negócio aqui, não consegui fechar o caixa hoje, mas eu vou pagar vocês amanhã. Em empresas pequenas acontece muito isso. Quem já trabalhou em empresas menores sabe do que eu estou falando. O patrão chega, gente, hoje não vai dar para me pagar vocês aí, porque era para ter entrado um cheque aqui na minha conta, mas não entrou. E aí vocês me perdoam aí, mas amanhã eu pago vocês, tá? E aí digamos que no dia seguinte aqui, o cara faz uma venda, né, na loja dele aqui de 25 mil reais e pronto, ele já tem, eu coloquei 2.500, né, aí não vai dar 2.500, vou pagar aqui, vou pôr 25 mil.
Pronto, 25 mil, ele fez uma venda de 25 mil, agora sim ele tem, né, dinheiro no caixa novamente. Então ele conseguiu pagar os 4 mil que estava negativo, como vocês podem ver, o saldo do dia anterior, ele aparece aqui também negativo na planilha, tá vendo? Como ele veio negativo aqui, ele vai pular negativo aqui para cima. Então ele aparece negativo. Mas aí como eu fiz uma venda aqui de 25 mil, então como vocês podem ver, aparece aqui ó, o valor total 20.198. É porque ele já descontou os 4.001 aqui, ó, que eu estava, né, devendo, que estava negativo, que eu peguei lá do meu capital de giro, e aí eu tive que devolver ele para o capital de giro. Então, já descontou aqui o dinheiro que eu tinha pego do meu capital de giro, e agora o meu caixa tem R$ 20.198. Ou seja, a minha empresa no dia anterior estava devendo, e no dia seguinte eu já tinha 20.198 no caixa. Tá vendo? Então o fluxo de caixa não significa que a empresa quebrou só porque um dia o fluxo de caixa dela foi um valor menor. Não, isso não significa nada. Só significa que naquele dia talvez não entrou um pagamento que deveria ter entrado. Né? Às vezes o cara tinha um dinheiro para receber e não recebeu de um determinado cliente. O cliente teve um acidente, não conseguiu honrar o compromisso. Pode acontecer, né? Às vezes a pessoa vende ali na promissória, né? Na nota promissória ainda existe algumas empresas que fazem isso. E aí a pessoa conta muito com aquele dinheiro e não entra, né? E aí é onde acontece esse tipo de imprevisto. Nas empresas maiores não acontece, porque eles não vendem na promissória. Ou você passa o cartão, ou você não compra. Ou você compra no dinheiro ou você compra no cartão, de crédito ou débito. Se você não tiver o dinheiro, o cartão de crédito ou débito, você não vai comprar. Né? Você pode ver nesses supermercados maiores, acontece muito isso. Você vai ao supermercado para comprar, lá eles não fazem aquela notinha, né, promissória. Mas ainda existem, principalmente nas cidades menores, né, cidades do interior, ou bairros mais afastados do centro da cidade, existem alguns comerciantes que ainda tem, né, aquele negócio de fazer a notinha promissória. Tem uns que usam até um caderno, vai anotando ali no caderno. E aí no final do mês o cliente vai lá e faz o pagamento daquela conta. Ainda existem algumas empresas nesse padrão aí. Empresas menores, é lógico, né? Empresas grandes não fazem isso. E eu não aconselho nem empresa pequena a fazer isso, tá, gente? Esse negócio de vender fiado é muito complicado, tá? Já vi muitos comerciantes quebrar, fecharem as suas empresas por causa disso. Eu tem um amigo meu aqui mesmo, ele teve que fechar a farmácia dele, ele não conseguiu manter a farmácia aberta por conta de fiado. Ele estava lá com 40 mil reais de fiado, uma farmácia pequena, não era muito grande, e ele não conseguiu manter o negócio dele aberto por conta dos fiados, porque as pessoas, elas são assim, elas compram fiado, aí quando elas não conseguem pagar o fiado, elas não voltam mais. Aí você perde o cliente e ainda fica uma conta para trás para você pagar, né? E aí é muito difícil, isso é complicado. Então eu vou perder o meu cliente, porque ele não vai mais comprar de mim e ainda vai me deixar um prejuízo. E isso acontece muito, né, com quem vende no caderninho, na nota promissória. E é muito complicado, viu? Já vi muitos comerciantes também aí fecharem as portas. E aí o comerciante começa falando, às vezes falando, não vou vender na nota não, só vendo aqui a dinheiro e tal. E de repente ele vai laceando, vende 100 reais para um, 50 para outro, 10 para outro. Aí ele perde um cliente por causa de 50 reais, porque o cliente às vezes não paga ele e também não compra mais dele, porque está devendo 50 reais, não quer pagar e fica com vergonha de comprar, perdeu o cliente. Então é complicado. Então a gente tem que colocar na balança para ver se compensa ou não compensa. Às vezes você deixar o cara chateado uma vez por conta de não vender, às vezes ele fica chateado, mas logo passa. Como ele não te deve nada, ele não te deve nem satisfação, né? Você unicamente não quis vender fiado para ele vai ficar chateado com você às vezes ali no momento, mas depois isso passa, ele vai voltar e vai comprar de você de novo.
Mas se você vender fiado para ele e ele ficar te devendo e não conseguir pagar, pode ter certeza, ele não vai voltar. Ele vai para outro comércio e não vai comprar mais de você. Então é bom a gente ter essas experiências, é interessante. Bom, alguma dúvida quanto ao desenvolvimento dessa planilha, a formatação dela aqui, as fórmulas? Aqui na questão, né, das colunas, das linhas, outra forma importante para vocês fazerem, né, o tamanho aqui ficar padronizado, né, o tamanho das colunas, o tamanho das linhas. Você vai aqui no canto superior esquerdo, seleciona tudo, aí você pode selecionar uma das linhas, pode ser qualquer uma delas. Você vai clicar aqui com o botão do mouse do lado esquerdo e puxar, né? Se você quiser um pouco mais larga, se você quiser um pouco mais estreita. Pronto, foram todas padronizadas. A altura da linha do mesmo jeito. Se quiser uma linha um pouco mais larga, então um pouco mais estreita, já ficou aqui padronizado. E aí é só fazer os lançamentos. A planilha está pronta, as fórmulas já estão todas aqui. Se eu quiser, porventura, puxar aqui, nem fizer mais, eu quero até o dia 30, eu posso selecionar essa coluna aqui e puxar até o dia 30, ele vai me dar assim, ele vai puxar as fórmulas até o dia 30, tá, gente? Então o Excel ele é bom por causa disso, ele é uma mãe pra gente. Agora na hora se você quiser imprimir isso daqui, é interessante você ver como que tá essa impressão. Você vem aqui em visualizar aqui. Bom, aqui, como vocês podem ver, ela está dividida, né? Aqui ao meio. Nós vamos ter duas páginas. Então ele vai dividir a planilha bem no meio, tá vendo? Digamos que eu não quero dividir minha planilha no meio. Então eu vou puxar essa linha azul aqui para fora. Agora sim, ó, eu tenho uma página só. Então se eu imprimir isso daqui, ele vai aparecer em uma só página. Então, sempre antes de vocês imprimirem um documento no Excel, procurem observar, né? Se está ok aqui, é só você selecionar aqui a parte de visualização. Vamos voltar ao normal novamente. Beleza. Se eu fosse imprimir, eu viria aqui em arquivos, imprimir, né? Vai aparecer aqui imprimir. E aqui eu consigo visualizar, tá vendo? Já aparece ela aqui em uma folha só, bonitinho. Então, se eu imprimir essa planilha aqui, ela vai aparecer dessa forma na folha. Como nós não vamos imprimir, a gente vai fechar isso aqui. Aqui ele está perguntando se eu quero salvar. Vou cancelar aqui por enquanto. Então nós fizemos aqui um fluxo de caixa diário, né? Nós alimentamos aqui, nós fizemos as fórmulas, nós colocamos tudo nos mínimos detalhes, nós aprendemos a mesclar, centralizar. Aqui tem a questão do alinhamento, né? Vocês podem mexer no alinhamento se vocês quiserem também. Podem centralizar, jogar para a direita, para a esquerda. Vamos manter centralizado. Aqui nós temos também, se você quer na parte superior, centralizado, na parte inferior. Então vamos deixar centralizado para ficar bonitinho. Bom, pessoal, eu acredito que se vocês conseguirem desenvolver uma planilha dessa daqui no Excel, eu acredito que vocês não terão dificuldades, né, quando vocês forem passar aí por algum teste em alguma empresa e eles pedirem para vocês fazerem uma planilha no Excel.
Eu acredito que se vocês conseguiram pegar tudo que eu passei para vocês aqui, vocês não terão dificuldade, vocês vão conseguir fazer uma planilha dessa daqui. Tem algumas empresas que fazem isso quando você vai fazer a entrevista. Aí eles falam, não, tem que passar por um teste ali. E aí coloca todo mundo, né, para fazer esse teste. Aí você vai ter que desenvolver uma planilha como essa, né, colocar algumas fórmulas. Aí eles te dão um passo a passo do que você precisa fazer. E aí você tem que criar a planilha, colocar as fórmulas, organizar ela bem organizadinha. E depois você precisa salvar essa planilha. Então eles vão analisar o tempo que você vai gastar, a dificuldade que você vai ter em fazer essa planilha, porque possivelmente você vai ter que fazer algumas planilhas, né? Você vai ter que fazer os lançamentos de dados em algumas planilhas. E se você não conseguir desenvolver essa planilha, né, aí vem outra pessoa que está ali também querendo a mesma vaga e a pessoa consegue fazer essa planilha com facilidade, pode ter certeza que ela terá bem mais chance que você, né, de pegar aquela vaga de emprego. Então, por isso que eu estou reforçando isso daqui. É muito importante, principalmente o Excel, gente. É muito importante vocês saberem fazer, né, esses lançamentos. Outra parte importante, eu falo porque eu fiz uma vez uma entrevista numa empresa. Eu não era tão bom com o Excel como eu sou hoje. Não era. E aí mas eu consegui fazer a planilha. Só que o tempo, tipo, eu consegui fazer a planilha lá e organizar ela tudo bonitinho em 4 minutos. Só que aí teve outras pessoas que fez aquilo lá em 1 minuto, em 2 minutos. Ela fez a planilha todinha. Aí eu fiquei observando, falando, meu Deus, como eu sou ruim de Excel. Eu levei 4, quase 5 minutos para fazer a planilha. A pessoa foi ali em 1 minuto e ela fez tudo que tinha que fazer. Então, eu perdi aquela vaga de emprego porque eu não era tão bom com o Excel quanto as outras pessoas que estavam lá. E aí eu falei, eu vou me esforçar e vou dedicar mais tempo da minha vida fazendo planilhas do Excel para eu ficar bom nesse negócio. E é onde eu comecei a dedicar mais tempo fazendo planilhas no Excel. E não existe uma fórmula mágica, gente. Isso aqui é praticar, né? Você precisa praticar, você precisa fazer. A gente esquece porque são muitas ferramentas, né? Nós temos aqui, sei lá, umas 500 ferramentas aqui do Excel. E a gente não trabalha com todas elas. A gente vai trabalhar aqui com umas 30, 40 ferramentas mais ou menos. Mas se a gente não estar fazendo isso aqui de vez em quando, criando planilhas, colocando fórmulas, organizando, a gente vai esquecendo. Então é interessante que vocês, né, pratiquem isso daqui, né, façam. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, antes de ir, se você não tem um computador, pega um emprestado. Se você não vai a uma lan house, existe ainda a lan house em alguns lugares que você pode pegar o computador, desenvolver algumas planilhas, tentar lembrar de algumas fórmulas e organizar. Existem partes importantes também, como fazer a quebra de texto aqui, né, digamos que eu teria algo mais escrito nessa impostos e taxas no mesmo dia. Como vocês podem ver, não apareceu aqui, né, a escrita, ficou escondida. Aí eu tenho aqui, ó, quebra de texto automaticamente. Gente, isso aqui é importante. Isso aqui estava quando eu fiz essa entrevista de emprego, tinha essa quebra de página. Tinha que aprender a fazer isso daqui. Naquele momento, eu fiquei na dúvida, né? Quebra de página automaticamente. Deixa eu ver aqui.
é por conta da linha aqui, tá vendo? Tá aí. Quando eu dou uma mexida na linha, ele faz a quebra aqui automática. E eu não lembrava disso aqui, né? Isso aqui eu sofri um pouquinho até eu lembrar no momento. E pode observar, eu faço isso aqui e a gente às vezes esquece, né? Se eu não fizer a quebra aqui de texto, né, ele fica dessa forma. Mesmo enlarguecendo a linha, ele não aparece. Mas se eu faço a quebra de texto aqui, quebra de texto automático, ele passa para o lado de baixo, né? Agora sim aparece toda a escrita. Se não aparecer, você fez a quebra de texto automaticamente. Não apareceu. É porque a linha, a parte aqui da linha está muito estreita. Então o que você precisa fazer para a quebra de texto aqui aparecer? Você tem que puxar um pouquinho e larguecer um pouquinho a linha, né, para essa quebra de texto aparecer aqui. Isso aqui é muito importante, né? Principalmente existem planilhas que você tem que fazer isso aqui o tempo todo, porque as escritas são muito grandes, então você tem que fazer essa quebra de texto automática. Então, pessoal, é isso, né? A nossa aula de hoje eu queria reforçar com vocês essa parte aqui do Excel. É muito importante, né? Principalmente nas entrevistas de emprego. Se vocês forem trabalhar nessa área administrativa, vocês precisam muito aprender a fazer essas planilhas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar, professor. Eu fiquei com dúvida nessa forma, professor, fiquei com dúvida nessas colunas, professor, fiquei com dúvida nessa parte mesclar, centralizar. Eu estou à disposição de vocês. Vocês podem me procurar a qualquer momento, pode mandar mensagem aqui no PV. A gente vai estar respondendo vocês, tá bom? Desde já eu quero agradecer. Hoje nós fizemos aqui uma parte para reforçar isso aqui, porque na parte de informática, no meu ponto de vista, são as partes mais importantes, é o Word e o Excel. Então hoje nós falamos do Excel. Amanhã, gente, a gente vai já encerrar esse módulo de informática. Então eu peço aí aos alunos que ainda não fez aquela atividade que eu passei, por favor, gente, vamos entrar lá, vamos fazer a atividade para a gente poder encerrar esse módulo. A gente vai encerrar amanhã. Eu estou corrigindo aqui as atividades de vocês que vocês fizeram. Vi aqui que várias pessoas já fez. Parabéns aí aos que fizeram. Ficou muito bom a atividade de vocês. Tá? Parabéns a todos aí que fizeram. Eu estava analisando ainda hoje pela manhã alguns alunos aqui. Ficou fantástica a atividade de vocês. Então vamos fazer a atividade para a gente fechar esse módulo amanhã. Amanhã a gente vai trazer as considerações finais. A gente vai dar mais uma pincelada lá no Word para vocês também, para a gente poder concluir. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Eu quero aqui agradecer a todos vocês pela participação. Se vocês tiverem alguma dúvida, como disse a vocês, eu estou à disposição de vocês. Podem estar perguntando a qualquer momento. Se porventura você abriu o seu computador aí, está tentando fazer, talvez não agora, mas em outro horário, né, do dia, você está tentando fazer, não está conseguindo, pode estar me perguntando aqui, eu ajudo vocês. Então tentem praticar essas planilhas, tentem fazer, tentem praticar. É muito importante para a vida de vocês e para o futuro de vocês. Quando vocês forem aí trabalhar nessa área, vocês não terão dificuldade. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Não, professor, tudo bem. Ótimo. Bom, pessoal, então quero agradecer mais uma vez pela presença. Tenham todos aí um excelente dia, um forte abraço e muito obrigado pela participação de vocês aqui.